Olá, pessoal! Nesta videoaula iremos abordar os desafios para o século XXI a partir do olhar de Maria Lúcia de Arruda Aranha. A crise da sociedade contemporânea. A autora vai trazer alguns aspectos aqui que é importante que a gente leve em conta, nessa formatação da crise. Um deles são as transformações aceleradas da sociedade. E essas transformações vão se dar justamente por todo um processo instaurado já na modernidade, com o avanço da ciência, com as pesquisas, com o progresso, com a visão que o homem tem do poder, da natureza, do conhecimento. Isso repercute na vida. E aí resulta em novas tecnologias, no próprio processo de globalização, e que permite ou que torna possível o contato com diferentes culturas, com informações as mais diversas. Isso tudo vai contrastar com a forma de educar tradicional, o que exige pensar, e pensar também as circunstâncias, o contexto socioeconômico político, daí não estar apartado, política de educação, as questões culturais da educação. Bem, esse é um aspecto. Um outro que a autora traz para nos situar que essa discussão toda ela é conflituosa no meio dos teóricos. Uns dizem que ainda estamos na modernidade, numa modernidade tardia, em função da gente ainda não ter conquistado uma emancipação por meio da razão. E, por outro lado, outros teóricos entendem que estamos numa pós-modernidade, nós estamos em tempos de incertezas, colocando em xeque aí valores, crenças e formas de se humanizar e construir. Na Idade Moderna, o que vai contrastar aí, que os filósofos, inclusive, vão criticar, os filósofos de Frankfurt, que é a razão instrumental, esse excessivo desejo de conhecer, de saber e como fazer, que eleva aí o domínio do homem sobre a natureza, e não de preservação, mas de exploração até o último, que vai dar base aí para o progresso. E eles vão criticar esta razão instrumental, justamente colocando a ausência e a necessidade da razão vital, que é essa que considera os valores, as relações, a afetividade entre os seres. Outro aspecto que ela traz é do ponto de vista político. A modernidade ela é marcada por um modelo de Estado-nação, diferente daquele vivenciado nos outros períodos. E ela está sustentada por uma democracia representativa, com valores de cidadania, de valores de participação. E isso também está sendo colocado em xeque, em função dos valores ou do próprio avanço da globalização. Hoje já se fala em governança global, a influência dos países, digamos, mais ricos sobre os mais pobres, E isso também tem relação com as tecnologias, que também vão sendo apropriadas por aquele que tem o poder econômico, Ocorreram algumas frustrações do ponto de vista, das economias socialistas, de busca de igualdade, E, por outro lado, também alguns ideários da economia liberalista, mas os países com menor poder acabam se curvando àqueles que têm maior poder, portanto, uma economia neoliberal, marcando aí território. Então, há um conjunto de fatores que demarcam essa crise contemporânea, que certamente ela vai também estar na escola. Veremos um pouco do que ela nos diz sobre isso. Bem, agora vamos pontuar a crise da escola.
Nós não comentamos anteriormente que um aspecto que é importante que deve ser visto dentro dessa crise, que é destacada por Maria Lúcia, né, é que na modernidade, né, o conceito que se tinha de criança modificou-se, né? Então não via-se mais a criança como um adulto em miniatura, mas um sujeito, né, em processo de desenvolvimento, né, e que precisava inserir-se num processo educativo, né, com um ambiente, né, o máximo natural, isso a partir da visão de uma das teorias pedagógicas, né? Então é importante destacar isso, a mudança de visão em relação à infância, né, que isso vai repercutir também no olhar, né, da criança, né, o olhar da educação sobre a criança e sobre as etapas posteriores, né? Bem, mas a autora, o que ela vai destacar aqui, né? Que o século XX é um século bastante fecundo em teorias pedagógicas, né? Nas lutas que ocorreram nesse período, né? Nesse processo de produção científica, né? Um deles é o aperfeiçoamento dos procedimentos de alfabetização e de aprendizagem, né? Resultado das pesquisas, né? A universalização da oferta de vagas em escolas públicas, né? E também a luta pela escola unitária, né? Uma escola não dual, ou seja, a escola dual é aquela que é uma escola para trabalhadores e uma escola para uma classe erudita. Não, havia uma luta, né, de uma escola unitária, escola para todos, tanto para pobres como para ricos, para os eruditos como não eruditos, né? Bem, mas essas lutas elas não têm se sustentado, né? Então, se entende que uma reforma por si só não vai resolver as questões, é necessário inovações radicais, né? Então, por que isso? Porque o modelo que está posto, o modelo tradicional, não dá conta dos tempos atuais, né? E por que esse modelo não dá conta, esse modelo de educação tradicional? Justamente por conta dessa série de fatores que a gente já mencionou anteriormente, né? As transformações, né, aceleradas da sociedade, né? A presença das tecnologias da informação e comunicação, né? Se a escola deixou de ser aquela que repassava as informações, então ela passou a dividir o espaço da informação, do conhecimento, né? Por meio da mídia, por meio das infovias da internet, né? E isso, né, provoca transformações, um aceleramento nos valores, das mudanças, que a escola não dá conta, né? Esse é um aspecto que ela traz no que se refere à crise da escola, que precisa ser analisada. Outra questão que ela coloca é a diversidade cultural presente no meio escolar. Né? Cada vez mais há uma população bastante heterogênea, pluriétnica, que é decorrente dos fluxos migratórios. Né? E aí, com isso, também se verifica, né, valores, preconceitos, né, discriminação, e que ela destaca, né, a necessidade e a importância do educar para a conscientização dos direitos humanos. Né? Então, são várias as dificuldades que se apresentam dentro do universo da escola, né? Que dá a entender que ela está em crise. Mas o fato dela estar em crise não quer dizer que se vá negar a escola, renegar como alguns, né, teóricos propuseram, né, em acabar com a escola. Não, há problemas, há dificuldades, mas é necessário pensar essas dificuldades, né? E redefinir valores, pensar suas funções, né? Para que se possa reconstruir ou construir um modelo de educação que contribua com o desenvolvimento social, econômico, político de todos e todas, né? Mas ela traz aqui, destaca, então, qual seria o papel do professor? Né? Então, o papel dele seria o quê? Diante, já que o quadro por si só, né, uma aula transmitida, ela não dá conta, né, do processo de ensino e aprendizagem
do que se espera desse processo de ensino e aprendizagem. Então, ela vai dizer o quê? Né? Que o papel seria de selecionar a informação, organizá-la segundo os instrumentos que lhe dão acesso, articular a escola com os demais sistemas de informação, abrir espaço para a reflexão, a crítica e a criatividade dos educandos, que, evidentemente, deixariam da atitude passiva, né, de simples ouvintes para algo mais ativo. Né? Então, esses são aspectos que ela traz, né, que demarcam a crise também na escola, mas que é preciso enfrentá-la e pensar, né, por meio da reflexão desses eventos que acontecem, como a gente pode interferir para fazer esse processo de fortalecimento da escola pública, gratuita e de qualidade, e continuar, né, com a luta de uma escola unitária. Um aspecto da relação entre escola e Estado, a implantação de uma escola pública, gratuita e laica, ela ocorre nos Estados Unidos e em vários países da Europa a partir do século XIX. Então, a escola pública, né, preocupação do Estado, é um produto recente, e no Brasil também, né, a universalização ou, né, a intensificação do ensino fundamental é um produto recente, a expansão do ensino médio, né, a expansão do ensino superior. Né. Então, nas sociedades liberais, né, se observa que o ensino, a educação, ela ainda é restrita, a qualidade é para poucos, né? E essa discussão sempre ocorreu um embate entre escola pública e escola privada. Né? Os movimentos sociais, né, defendem uma posição de uma escola unitária. Né? Os anarquistas entendem que a escola liberal ela jamais terá a intencionalidade de propiciar o acesso a todos numa escola igual para todos, né? Já que seria, né, fornecer munição crítica para os sujeitos, para os educandos diante dela. Então, os anarquistas fazem essa ponderação, acreditando que a escola liberal jamais terá essa intenção de propiciar uma escola qualidade para todos. Né? Essa discussão das verbas, né, são direcionadas pelo governo, né? Se é parte do sistema privado ou público, é uma discussão que, né, se arrasta e a prática tem sido essa, né? Um ensino dual, né? Um ensino para uma classe, digamos, erudita e um ensino para trabalhadores. Né? A escola pública melhorou, né? Tem se ampliado, mas precisa favorecer igualdade em termos de qualidade. Né? A autora também trouxe algumas, digamos, propostas efetivas, e aí essas propostas efetivas têm sido feitas por organismos internacionais que têm se mostrado preocupados com a educação, né? Educação não só do Brasil, mas de todos os países, né? E tem elaborado documentos, feito eventos, né, que destacam a importância da educação e de estratégias que são necessárias, né, para se equalizar, né, as diferenças também. Contudo, esses organismos internacionais, né, com seus relatórios, também são criticados, né, por não apresentarem propostas inovadoras, né, ou são propostas apenas reformistas, ou estarem muito preocupadas, centradas no mercado de trabalho. Então, essas têm sido questionadas. Né? Vejamos um pouco mais aqui o relatório de Delors. Né? O relatório Delors vai propor, nessa relação escola-estado, que o Estado possa estimular uma autonomia, ou a autonomia das instituições escolares, né? Até porque isso, né, dar sugestões gerais, né, para melhorar a educação, isso não seria um tanto democrático, à medida que, né, a instituição onde ela está localizada, né, existe uma cultura, há diferenças, né, espaços geográficos diferentes,
contextos sociais diferentes, né? E aí é necessário se promover, no caso, a autonomia das instituições escolares, né? E aí ele dá destaque a essa ideia na perspectiva de que, né, a autonomia, e isso promove uma descentralização nas decisões, uma coparticipação, né, que envolve aí órgãos, né, conselhos de educação local, para que juntos possam encontrar as saídas. E isso permite um maior controle dos resultados, né, e uma corresponsabilidade também, né? O outro aspecto que ele diz, né, o relatório traz, é os mecanismos de compensação que garantam a equidade, considerando que há desigualdades e é preciso trabalhar aí essas diferenças, tá? Ele destaca algumas dificuldades em promover isso. Tá? Uma delas é o fato de que, né, o fato de se buscar uma descentralização não significa negar o Estado. Então, a dificuldade estaria no caso de que, havendo uma descentralização, se negasse o Estado. Então, o Estado ele é parte desse processo de gestão, então, que precisa ser trabalhado entre as partes, diferentes colegiados, digamos assim, movimentos sociais, né, na perspectiva de trabalhar as questões locais, né? Outra questão é o preparo dos profissionais, sejam de professores, de gestores e daqueles que fazem o espaço da comunidade escolar. É necessário trabalhá-los também, né? E um outro fator, né, que emperra mesmo, é um grande entrave, são os recursos financeiros, né? Esses, além de, né, trazer, né, digamos, no que se refere às condições salariais, né, dos professores, pode ser um entrave quando não se valoriza o professor, ou um entrave financeiro quando, né, não se investe na logística, né, da escola, né, favorecendo aí um melhor espaço, melhor ambiente de interação. Então, essas são algumas dificuldades que ele aponta que é necessário superar. Quais são os reflexos dessa política internacional no Brasil? Então, vamos ver aqui que, a partir da Constituição de 1988, se começa aí todo um processo de mobilização dos profissionais da educação, né, por meio do Fórum de Defesa da Escola Pública, né, na perspectiva de contribuir com a elaboração desta lei, né. Paralelo a essa lei, a essas discussões, também ocorrem tramitações de outros projetos de lei que acabam, no final, sendo aprovado do governo, que seja na Lei 9.394/96. Tá? E aí é a primeira vez em que há participação de diferentes sujeitos, embora, né, no final, o projeto aprovado tenha sido do governo. Né? Bem, um outro marco, né, desse processo é o Plano Nacional de Educação, né? A Lei 10.172/2001, né, que traz aí uma perspectiva do governo brasileiro, da sociedade brasileira, trabalhar a educação não como uma política de governo, mas como uma política de Estado. Né? Então, os planos nacionais de educação, né, teriam uma duração de 10 anos cada plano, nos vários níveis, municipal, estadual e nacional, e que teria aí a discussão da sociedade civil, na formatação deles, e que eles virariam lei. E aí se vislumbrava aí também, né, a alocação de recursos maiores para a educação. Tá? Bem, outras providências foram tomadas na década de 90, né, como a formação de professores à distância, né, os parâmetros curriculares nacionais, as diretrizes curriculares nacionais, criação de sistemas de avaliação nas escolas, o SAEB, o Enem, o Provão, né, o
FUNDEF, como Fundo de Valorização do Ensino Fundamental, né? Foi ampliado para, dadas as reivindicações dos profissionais também, né? Foi uma conquista, o Fundo FUNDEP, né? que aí passou a destinar recursos para a educação básica, não só para o ensino fundamental, né? Bem, um outro aspecto que a autora coloca é em relação aos investimentos, aos recursos financeiros, né? Com toda essa mobilização, se conseguiu avançar um pouco nas destinações do valor do PIB, né? No caso, 7% para a educação. Né? Em outros países mais desenvolvidos, esse valor, esse percentual é bem maior. Né? Evidentemente, creio eu, na atual conjuntura, isso tenha diminuído. Né? Então, por que temos que saber dessas informações, desses números, de como a política educacional está se configurando? Justamente para a gente saber como vai ser a nossa tomada de decisão, né, nesse processo de fortalecimento de uma educação emancipatória, já que todos esses eventos macros interferem no micro. Daí a necessidade de conhecer a realidade, de se apropriar, tá? E buscar fazer as reflexões e agir sobre ela, sobretudo. Em relação à formação do professor, quais são os desafios? Ela vai colocar alguns desafios. Um deles tem a ver com a imagem, né? Essa imagem formada ao longo da história da educação, né? Está elevada de expectativas. Né? Em um momento da história, se valorizou o papel do professor, né? O magistocentrismo, né? Em algum outro momento, a não diretividade do professor, esvaziando aí a sua contribuição nesse processo educativo. Em outros momentos, inclusive, de até desescolarização dos alunos. Né? Bem, pelos estudos, as teorias educacionais e pedagógicas, né, o que se aponta, né, que é necessário, né, insistir e valorizar o trabalho do professor, preparando-o para desenvolver uma atividade intelectual e reflexiva, não restrita às funções meramente técnicas. Né? Daí se ressalta a necessidade de investimentos na formação inicial e continuada dos professores, bem como também em seus salários, para que não tornem, né, no coloque numa situação de empobrecimento também. Se veja a jornada de trabalho, a forma de organização das aulas, o tempo que deve ser destinado para esse processo de reflexão, para que o professor realmente atue como um intelectual e que essa atividade ela seja, de fato, emancipatória e contribua para o processo de emancipação do outro e de si. A autora vai destacar outros desafios, entre eles a educação permanente e integral, considerando aí os fenômenos das novas tecnologias, da globalização, do processo de transformação acelerado das sociedades. Né? O outro é a superação da visão compartimentalizada do saber, uma herança da modernidade. Ela vai dizer que, sem desmerecer os frutos desse processo, né, do que se conquistou, né? Não há como negar os riscos da permanência dessa fragmentação. Né? No processo educativo, isso tem uma repercussão, tem um impacto. Né? Como melhor trabalhar as diferentes disciplinas numa perspectiva interdisciplinar, sem, contudo, né, levar em conta o valor, né, e o avanço e as conquistas culturais das diferentes áreas. A discussão contemporânea sobre interdisciplinaridade se apresenta com dificuldades, né, e até com resistência, né, por escolas e professores que estão habituados a lidar com a sua especialidade. Evidentemente, tem tido iniciativas, e essas iniciativas têm sido com projetos, com disciplinas integradoras, né, que visam em atividades interdisciplinares, né,
percebe-se que há uma tendência aí de interpenetração de algumas áreas, né, que tem ocorrido, né, e também a necessidade, né, observa-se na formação do professor cada vez mais da complementação de outras áreas do conhecimento, né? A exemplo, a filosofia, né, que contribui muito na reflexão ética e política, né, na relação com a pedagogia, com as teorias pedagógicas, as questões relacionadas à bioética, né? Então, essas diferentes áreas das ciências humanas, né, mostram-se bastante, digamos, importantes para o processo de formação, né? Então, requer uma leitura cuidadosa, como melhor fazer para se atingir essa interdisciplinaridade de tal forma que as diferentes áreas, né, os ganhos que tivemos, né, e que continuamos tendo nas especialidades, elas possam, né, ser valorizadas, mas ao mesmo tempo é preciso pensar nessa visão mais inter, né, entre as diferentes áreas. Bem, a autora conclui, e aí a gente destacou algumas ideias de sua conclusão. Uma delas é o impacto das mudanças científicas e tecnológicas intensificada nas últimas décadas com o recrudescimento da chamada revolução da sociedade informatizada, né? Isso tem estremecido ainda mais os alicerces da velha escola, né? O outro é as mudanças, ela vai dizer, são necessárias, mas como vimos, exigem cuidados não só dos governos, mas também dos indivíduos, solidarizados em grupo de discussão que permitam não só exercer pressões sobre o Estado, mas também inventar uma nova escola. Então, é uma atitude compartilhada e para que ocorram mudanças. Finalizamos aqui mais uma etapa concluída. Desejamos a todos e todas sucesso na caminhada, tá? Meu muito obrigada.